estamos na nossa terceira, ou no nosso terceiro episódio do Contos de um Ex-Satanista aqui no Na Guerra. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas, estou contando para vocês toda semana o que aconteceu nesse livro, Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos, em comemoração aos 10 anos desse exemplar. Ele foi lançado, na verdade, originalmente em 2003, nessa configuração, e em 2015 eu reescrevi ele, melhorei a forma literária da escrita, e já faz 10 anos, em comemoração a 10 anos, e comemoração também aos 100 mil inscritos aqui do YouTube. Então seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, mande para seus amigos a série e diga aí nos comentários se você está acompanhando, o que você está achando. Lembrando que quem é membro do YouTube, ou seja, você é inscrito, você toda sexta-feira tem liberado aqui um episódio. Se você é membro do YouTube, você paga R$ 6,99 por mês, R$ 14,99 por mês, ou a outra é básico, médio, avançado. Qualquer uma das 3 membresias do YouTube, você recebe os episódios anteriormente, ou seja, esse episódio, o pessoal que é membro já recebeu semana passada, já assistiram semana passada. E o episódio da semana que vem já assistiram também, porque os membros assistem primeiro. Então, se você não aguenta esperar o próximo episódio, torne-se membro. R$ 7,00, R$ 6,99 por mês é o valor mínimo. Você já consegue adiantar todos os episódios, além de outros, tá? Além tem outros vídeos que são liberados para os membros, como Masterclass, que estão liberados ali, coisas diferentes, tá? Tem várias coisas liberadas para vocês, deem uma olhada, por favor, ok? Que mais? Vamos lá, então. A gente falou, para quem está aqui acompanhando pelo YouTube, na semana passada, no episódio 2, sobre a minha vida dos 5 aos 8 anos, tá? E hoje, então, eu vou começar a falar sobre o capítulo 1 do livro Bruxaria, o início, que você vai encontrar lá na página 14, 13 e 14. Uma coisa que eu não contei no episódio passado, que eu preciso contar nesse para poder adiantar aí um tema, entre os 5 e os 8 anos de idade, foi quando eu comecei a ter esse contato com os demônios, que eles apareciam como amigos imaginários, tá? E eu aprendi a fazer várias coisas. Eu aprendi a fazer portais, abrir portais. Aqui no livro eu conto um episódio de que eu abria uma portinha que eu conseguia passar para outro, não fisicamente, né? Eu abria uma portinha espiritualmente, o demônio me ensinou uma musiquinha que era uma cantiga que abria uma porta, um portal. E essa portinha me fazia olhar para outro lado do mundo. Então, por exemplo, aqui, só para vocês entenderem, a gente está falando, eu nasci em 76, então com 5 anos eu estava em 81, tá? 6 anos eu estava em 82. A gente não tinha TV em casa, ou tinha uma Telefunken em preto e branco. Em 82, uma Telefunken em preto e branco. Então era muito pobre, né? Ainda quando minha mãe estava casada com meu pai, eu tinha 5 anos, ela me levava em alguns lugares também, né? Meu pai, inclusive, ia. E meu pai ainda é vivo, tá? Meu pai tem 85 anos hoje, nós estamos em 2025, meu pai tem 85 anos. Vai fazer 86 em maio. E a gente ia numa curandeira, tá? Porque eu tinha bronquite asmática, meu irmão tinha outras coisas. E eu lembro que uma vez, esperando, a curandeira estava atendendo meu irmão, e eu estava esperando, assim, numa salinha, era uma casa, tá? Não era tipo um consultório, assim, mas ela pegou uma casa de alvenaria e ela transformou como se fosse uma clínica, mas era uma clínica espiritual, né? E aí ela colocou meu irmão num quarto, num cômodo, onde ela ia atender meu irmão. Minha mãe ficou lá junto com meu irmão, que ele era novinho também, meu irmão tem 2 anos de diferença. E eu fiquei do lado de fora, porque eu não podia estar lá. Como estava muito entediante estar ali do lado de fora, né, eu comecei a cantar essa cançãozinha, porque quando abri essa portinha, eu via, literalmente, na parede se abria uma portinha. E eu
Tudo isso é mental, tá? Não é que eu ia lá e abria a portinha. Eu estava sentado ali cantando uma cançãozinha e de repente do meu lado eu via que abria uma portinha. Aí eu mentalmente ia lá, abria a portinha e eu olhava pro lado de lá. E era qualquer lugar do mundo. Então eu via, naquela época não tinha TV, internet nem nada, então assim, eu via montanhas nevadas, coisa que eu não via na televisão. Eu via lagos azuis, coisa que a minha Telefunken provavelmente era preto e branco. A Telefunken era preto e branco, mas com 5, 6 anos eu acho que eu tinha TV colorida, não lembro. Era muito criança, não lembro. Então eu via lagos azuis, eu via campos verdes, desertos laranjados, eu via colorido. Então assim, era uma forma que eu tinha, talvez até fosse o mundo espiritual movimentando a minha imaginação, pode ser que sim, não vou descartar essa possibilidade. Mas eu sempre via essas coisas, só que era espiritual, eu vou explicar o porquê. Nesse dia específico, que eu estava nessa curandeira, como eu estava entediado, eu comecei a fazer a canção de abertura de portal, eu comecei a ver como se tivesse uma turbulência no lugar. Então as coisas começavam a tremer. Mais ou menos como se fosse um terremoto, mas não tremeu a parede de verdade, tá? Era uma impressão. Tipo quando você tem pressão baixa, que dá uma tontura, uma coisa assim, mais ou menos parecido. E eu comecei a ver um monte de espíritos sendo sugados pela porta da sala que ela estava atendendo meu irmão e entrando na portinha e a portinha se fechando. Nisso a minha mãe e a feiticeira vieram, a curandeira vieram para ver o que estava acontecendo. A curandeira muito chateada, muito brava. A minha mãe falou, para de cantar essa música. Para de cantar essa música. E eu já tinha cantado. E aí a curandeira fez meu irmão sair. E depois, quando ela foi me atender, ela falou para mim assim, ela baixou assim, bem carinhosa. E ela disse, fala pra tia onde é que você colocou os meus espíritos. Cadê os meus espíritos que você tirou daqui? E eu não sabia, imagina uma criança. Não sei de espírito nenhum, não sei do que você está falando. Eu sei quem você é, eu sei. A tia sabe do que você é capaz. Você tirou os meus espíritos aqui. Fala pra tia, onde é que estão esses espíritos? E eu de fato não sabia. Eles tinham sido sugados para algum lugar. Então, isso tudo já eram coisas marcantes que eu fazia sem querer, espontaneamente, naquele primeiro momento, quando eu estava tendo contato com esses demônios. Depois, minha mãe conversou com meu avô, com alguém, não lembro bem. Acho que foi com meu avô. E ele foi lá e devolveu os espíritos para ela. Não sei como, de fato, como foi. Parece que sim, se eu não me engano, foi isso. São detalhes, são muitos detalhes que eu não fico lembrando todos os dias. Então, eu prefiro até não lembrar. A minha vida hoje é em Cristo e eu gosto de lembrar dos detalhes da palavra, né? Para você que não me conhece, eu sou teólogo, eu tenho algumas pós-graduações na área da teologia, na área da missiologia, na área da ciência da religião. Estou cursando História, Geografia e Arqueologia Bíblica na Universidade Hebraica de Jerusalém. É uma certificação lato sensu internacional. Tenho mestrado em Bibliologia, tenho doutorado em Teologia pela Christian Bible College. E também sou neurocientista, tenho pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e em Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos pela Universidade do Texas, um programa de pós-graduação à distância. Então eu sempre fui muito estudioso, desde cedo, e hoje a minha mente é focada nisso, não é focada em lembrar do passado. Então alguns detalhes com certeza vão se perder. O que acontece? Quando eu fiz 12 anos de idade, foi quando eu conheci o Luiz. Quem é o Luiz? O Luiz foi a pessoa que foi o meu maior incentivador, tá? Meu maior incentivador. Foi a pessoa que eu quis ser igual a ele naquela época. Eu quis ter o poder que ele tinha, eu quis fazer as coisas que ele fazia. A gente morava numa cidade do interior e naquela época era muito comum que os amigos da rua brincassem. Então as suas amizades, elas eram normalmente as amizades da rua, tá? Então os vizinhos tinham filhos das mesmas idades, até uma esquina até outra. Dificilmente era gente de mais longe. Então nós tínhamos a nossa patotinha ali e nós jogávamos bola num campinho na quadra de trás. Era um terreno grande, gramado, que do lado de um estacionamento de um hotel.
Então, imagine um terreno muito grande que foi dividido em dois. Uma parte desse terreno tinha pedrinha, né, pedra brita, e foi todo ele construído de estacionamento. Na outra parte, que era gramada, tinha uma parede grande, que era as costas de uma casa, da edícula de uma casa, de uma mansão, na verdade. Então, era todo murado. Aí o resto do terreno era um matagal, e a metade do terreno para cá era um gramado. Ruim, assim, com algumas partes de terra, é um gramado. E para cá era a parte da garagem, das costas da garagem dos carros do hotel. Então a gente tinha ali uma parte de graminha, a gente construiu 2 gols na parte de madeira que tinha o telhadinho da garagem pro lado de lá, e na parte da parede, que aí era uma parede grande, branca, a gente fez um gol, pintamos na parede, enfim. E ali era o nosso campinho, a gente jogava bola sempre ali. A gente jogava gol a gol, né, que era um contra o outro, e mais um na linha para fazer os rebotes. A gente jogava futebol mesmo, dividia 2 timinhos de 4 jogadores para cada lado e jogava. Então a gente fazia campeonato, era muito legal. Ali foi a minha infância do futebol, começou ali nesse campinho. Eu sempre joguei muita bola enquanto criança e jovem, depois eu acabei não jogando mais. Porém, ali era a nossa infância, ela foi ali naquele campinho. E o nome era Campinho. Vamos pro Campinho, vamos pro Campinho. E a gente jogava muita bola ali. Um dia eu vi que tinha um rapaz assim que estava olhando no portão do campinho. O portão sempre era fechado, de grade. Tinha um muro e tinha um portão. E eu notava que esse cara passava, sempre olhava, mas nunca parou para falar com a gente. E um dia ele parado ali, ele fez um sinalzinho. E eu fui lá conversar com ele. E ele se apresentou, ele falou: "Olha, eu tenho um jornal aqui na cidade. E sempre vejo vocês aí jogando bola e tal. Vocês têm jogo de camisa? Como é que é?" Imagina, não tem sentido, né? Porque é um campinho assim, não é um campo de futebol, é um terreno gramado que as crianças se reúnem para jogar bola. Não era um time, uma escolinha, uma escola. E eu falei: "Não, a gente não tem e tal." Ele: "Pô, eu gostaria de ajudar vocês com jogo de camisa e tal." Lembro que o nosso primeiro jogo de camisa foi azulzinho clarinho, com o nome do jornal dele. Ele fazia o jornal à mão. Ele morava num hotel no centro da cidade. E namorava a Cris, que morava ali junto com ele. E detalhe, veja, ele não apareceu com uma roupa vestido de preto, com aparência assustadora, com cara de bruxo. A gente tem muito esse engano, né? Que o bruxo ele tem cara de bruxo. Esses caras que aparecem no TikTok, né? Que eles aparecem todo místico, cheio de coisa, flamejante, não sei o que e tal. É o imaginário. Muito pelo contrário, calça jeans, tênis all-star, surradão, camisetona, um estilo meio hippie, assim. A namorada dele mais ripona ainda, tal. E ele falou: "Pô, queria ajudar vocês, tal. Trabalha no jornal, eu tenho um jornal aqui na cidade, um jornalzinho novo, tá começando. Passa lá, vamos lá pra gente conhecer e tal." Do nada, tá? Só que eu não sabia que ele era o mestre da tradição que iria me iniciar. Porque a partir dos 12 anos de idade, eu poderia então ser iniciado ou não. Eu deveria querer ser iniciado ou não. Então eu já estava há 4 anos sendo incentivado pelos demônios que se aparentavam ali, apareciam para mim como amigos imaginários. E depois, quando eu fiquei mais com 10 anos, 11 anos, eu já sabia que eram demônios, que eram seres espirituais, mas eu já fiquei 4 anos sendo, eu vou dizer, amaciado por esses seres. E agora surge o Luiz, que no primeiro momento eu não sabia o que ele era, de fato eu sabia, imaginava que ele era do jornal mesmo. E aí eu fiz amizade com ele. Ele era um cara muito legal. Ele era um cara extremamente simpático, acolhedor, e eu via nele alguém que, sabe, pô, que legal, vocês jogam bola aqui, cara, vocês precisam de um apoio, não é possível que vocês não tenham apoio e tal. Sabe aquele cara que se importa com o time, com você? E eu não tinha isso, porque lembra, com 6 anos minha mãe largou meu pai, tadinho, ficou tão frustrado, talvez até em depressão. Naquela época a gente não via essas coisas, né? Depressão, a gente não falava disso, talvez nem existisse esse conceito, eu não sei. Então eu não tinha o acompanhamento paterno, minha mãe trabalhando dia e noite,
Assim, a gente nunca teve uma família muito próxima, muito amorosa, muito cuidadora, muito preocupada. Era cada um por si. Eu, com 7 anos, eu me virava sozinho em casa enquanto minha mãe trabalhava. Quando eu tinha 8 anos, meu irmão mais novo nasceu e eu tive que cuidar dele. Então eu tinha 8 anos, cuidava de uma criança recém-nascida. Com 9 anos, cuidava de uma criança de 1 ano em casa para minha mãe trabalhar. Minha mãe ia nos bailes à noite, eu ficava cuidando de uma criança sozinho em casa. Então, assim, horrível. E de repente eu encontro um cara adulto que se preocupa, que se importa, que vê valores em mim, que talvez ninguém visse, que vê qualidades em mim, que elogia, que fica falando, cara, que jogada linda, eu era goleiro, meu, que defesa e tal. Aí eu fui conhecer o escritório do hotel, que era, que era o escritório do jornal, que era no hotel, e eu me fascinei com isso. Primeiro porque eu sempre fui muito inventivo, criativo, artístico, e lá o jornal era extremamente manual. Ele digitava numa máquina de escrever, porque ele tinha que fazer o transfer para depois fazer as cópias. Os títulos em letras maiores ele fazia com transfer, que era antigamente você tinha uma cartela de letras que você comprava, decalcáveis. E aí você colocava, fazia uma linha bem fininha com lápis, colocava a letra, vamos supor, bruxaria, a letra B e riscava assim em cima do papel e a letra B que estava espelhada decalcava. Aí a letra R, letra U e tal. Então ele fazia os títulos bonitinho, cortava com estilete, arrumava num prelo, numa matriz, montava para digitar, para que o corpo do texto ficasse justificado. Ele contava quantos caracteres cabiam numa linha, quantos caracteres daria a frase daquela linha, e ele separava os espaços entre palavras. Alguma palavra ele dava 2 espaços, outra dava 1, outra dava 2, outra dava 1, para que no final da linha o corpo do texto ficasse justificado. Hoje em dia tudo é automático. Hoje o computador faz isso, mas naquela época. E eu achei aquilo tão incrível, sabe? A meticulosidade e a engenhosidade de fazer manualmente algo ficar parecido com o jornal Folha de São Paulo. Ficava tão bonito aquilo. Aí ele ilustrava, fazia algumas ilustrações à mão para fazer as tirinhas. E aí eu falei, poxa, eu desenho. Você desenha à mão, eu desenho. E eu comecei a fazer tirinhas. Essas tirinhas que são 3, 4, uma historinha, mini história em quadrinho, e ele começou a publicar as minhas tirinhas no jornal. E a primeira vez que eu peguei um jornal e vi o meu nome numa matéria, uma tirinha, e lá nos colaboradores tinha lá ilustrador com 12 anos de idade. Eu falei, nossa, aquilo para mim me conquistou. Ele tinha uma coleção de discos do Iron Maiden, né? A gente chama de Iron Maiden. E os discos do Iron, eles são bem ilustrados, né? São imagens muito fortes, demoníacas, cheios de símbolos, mas são muito, muito ilustrados, assim. E eu achei lindo. Eu ia lá e olhava disco por disco, porque o meu tio mais novo tinha discos do Iron, tinha discos do Kiss, tinha discos de outras bandas que eu ouvi desde sempre, quando criança, o Kiss, eu sempre ouvia. E aí as capas dos discos, dos LPs, aqueles discos grandes do Iron, aquelas imagens. E quando eu coloquei os olhos naqueles discos, naquelas imagens, eu comecei a falar para ele assim, olha, você percebeu que essa imagem que essa ilustração tem uma assinatura do artista? E em todos os discos, todas as capas, tem a mesma assinatura do artista, e essa assinatura tem um símbolo místico aqui. E ele olhou para mim assim, deu um sorriso e falou, o que você sabe sobre símbolo místico? Eu falei, não, é que eu aprendi com um amigo meu, só que eu estava falando do demônio. E a minha família a minha família acredita nessas coisas e tal, eu expliquei para ele. E ele, me fala mais o que você sabe. E eu fui falando para ele, achando que ele não sabia nada. Então eu fui contando tudo que eu sabia. E ele me fazia perguntas, só que eram perguntas, sabe? Tipo assim, era um questionamento. Ele perguntava uma coisa para saber outra. E aí ele perguntava, tá, mas então se esse símbolo tem isso aqui, por que simboliza isso? Eu dizia, eu penso que esse símbolo simboliza isso, porque eu já vi esse símbolo uma vez, desenhado por alguém e tal, e eu contava as histórias. E ele gostava muito, ele falava, eu quero te mostrar uma coisa. Ele mostrava muitas coisas. A forma dele me seduzir com a magia foi uma forma muito visual. Tá? Então, por exemplo, se eu conto no livro Bruxaria, ele pegava
Ele estava ilustrando e pintando, daí ele falava assim, Carlo, pega o lápis verde aí pra mim. Não sei a cor ao certo. Daí eu olhava o lápis, eu sou daltônico, tá? Mas eu sei distinguir o verde. Eu pegava o verde na mão, ia dar pra ele o verde, daí ele falava assim, tem certeza que você pegou o verde? Claro que eu tenho, quando eu olhava era o amarelo. Eu falei, ué, que coisa. Aí eu pego o verde, daí eu pegava o verde aqui na minha mão, eu ia olhando pro lápis, tava verde. Quando eu ia entregar na mão dele, era amarelo. Ele falava, cara, você me deu um lápis amarelo de novo. Ele fazia isso para ir minando a minha mente e para que eu fosse admirando ele tanto ao ponto de eu querer ser como ele era. Sempre assim, tá? Então, eles faziam viagem astral. Foi com ele que eu fiz a minha primeira viagem astral. Ele fazia coisas, por exemplo, objetos se moverem, a telecinese, que a gente sabe que... Aqui fica uma explicação interessante. Todo bruxo, todo satanista, todo místico, quando faz alguma coisa acontecer no mundo físico, ele está se valendo de leis da física. Não tem como ele fazer algo que as leis da física não corroborem. Então, para fazer um objeto se mover, ele vai ter que fazer um encantamento, ele vai ter que usar de movimento da magia, ou seja, ele tem poder de movimentar a magia. E a magia ao redor dele vai fazer com que o campo magnético se inverta. Então, se a mesa ela está predominantemente negativa com muitos elétrons e o livro está predominantemente positivo com muitos prótons, ele se atrai. Tem a lei da gravidade, uma série de outras coisas. O que ele vai fazer com a magia? Ele vai alterar, por exemplo, esses campos magnéticos para que o livro fique carregado de partículas negativas, de elétrons, e a mesa também. E aí você sabe que na lei da física os opostos se atraem, então os iguais se repelem. Elétron com elétron, isso aqui escapa. Por isso que as pessoas veem aqueles movimentos de objetos, cadeira que se move, na casa assombrada, janelas que abrem e fecham. Eu via muito isso. Quando eu tinha cerca de 6, 7, 8 anos, quando eu ficava muito irritado, eu tinha surtos de raiva, de gritos, de irritabilidade. Eu gritava em casa, a janela abria, porta batia. Sabe, porque é como se de mim mudasse alguma coisa. Por isso que os vidros da janela do meu quarto eram quebrados, porque batia muito fácil. E as pessoas que sabiam o que era não falavam, porque eu era só uma criança. Então, o Luiz fazia isso, ele movia objetos. Ele falava, quer ver uma coisa? Ó? Ele pegava o lápis assim, fazia assim, o lápis vinha rolando na mesa e ele pegava. Ele falava, quer ver? Vou ligar a luz. E ele fazia com o poder da mente, a chave de luz ligava e desligava. Hoje tem coisas digitais e tem casas conectadas, mas naquela época não tinha. E eu vendo tudo aquilo ao longo dos dias, primeiro que eu comecei a frequentar o apartamento dele todos os dias, tá? Uma coisa que ele foi e a namorada dele foi, ambos foram, foi muito ético. Por quê? Aqui parece um elogio ao satanismo, mas não é, tá? É uma forma de trabalhar. O satanismo, ele... É muito estranho o que eu vou falar, vai soar muito estranho. Mas o satanismo, ele não obriga a pessoa a fazer alguma coisa quando a pessoa vai entrar no satanismo. A pessoa tem que querer, tem que pedir. Por exemplo, se dentro de um grupo de satanistas tiver uma pessoa que quer usar drogas, eles não vão impedir. Mas se tiver uma pessoa que não quer, eles não vão oferecer. Então, existem vários rituais que ao longo desses relatos dos contos de um ex-satanista eu vou contar, porque a gente só está com 12 anos aqui no conto, vai chegar mais para frente. Houveram vários rituais que tinha sexo, bebida, droga, alguma coisa envolvida, e eu não quis me envolver, e eu não precisei me envolver, tá? Então, e nesse caso, os dois foram éticos nesse sentido, porque eu nunca os vi fazer nada relacionado a qualquer ato libidinoso, sexual, nunca vi eles usarem drogas, eu nem sei de fato se eles usavam. Eu imagino que sim, porque eles tinham um jeito de vida mais hippie, mas eu nunca vi eles beber álcool, só numa situação de ritual que tinha o vinho, mas eu nunca tive esse contato com eles nesse sentido. Então, eu frequentava muito lá, mas era mesmo num sentido de discipulado. Eu estava indo lá e todo dia eu aprendi uma coisa nova, todo dia eu aprendi uma coisa nova, de magia, de filosofia, de história, de livros. Foi com ele que eu conheci os livros de Salomão, não os livros da Bíblia, né? As Chaves de Salomão, Heptameron, Lemegecton. Foi com ele que eu aprendi a entender o latim,
que tinha os livros em latim, e ele lia, e ele me explicava como é que era a literatura em latim, e ele me emprestava alguns pequenos tratados, e eu lia, eu devorava aquelas leituras. Então começou uma formatação, ou seja, eu comecei a ser formatado para aquilo que eles desejavam que eu fosse. Ainda com 12 anos de idade, tá? Foi durante um ano todo, de 12 para 13 anos. Chegou um dia que ele começou a me contar as histórias de que ele era carioca, que ele visitava a mãe dele no Rio de Janeiro. E ele fazia a viagem astral, projecionismo, a projeção astral. Então ele me contava essas histórias, que ele saía do corpo, que ele viajava e tal, e sempre contava essas histórias que eram sempre histórias maravilhosas, histórias inacreditáveis, que ele via o planeta de cima, e coisa assim, que ele conhecia um amigo dele que via outros planetas. Ele me contou as histórias da Pedra da Gávea, do portal místico que tinha em cima da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que ele contou que ele e um amigo dele foram lá, e ele estava puro para passar pelo portal, o amigo não estava. Quando o amigo foi passar, o amigo tomou como se fosse um tranco no peito, que jogou ele longe, quase para a borda da Pedra da Gávea, embora seja gigantesco aquilo lá. Muitas, inúmeras histórias, todos os dias que eu escutava. Um dia eu cheguei lá, no hotel, no apartamento onde era o hotel, onde eles ficavam, e aí bati na porta, a Cris abriu, a Cris estava saindo do banho, e ela falou, pode entrar, e ela estava enrolada na toalha, ela falou, tô saindo do banho, mas senta ali, mas fica em silêncio, porque o Luiz tá visitando a mãe dele. E foi a primeira vez que eu vi ele fora do corpo. Eu não vi ele. Ele estava sentado numa poltrona que eles tinham no quarto do hotel, bem relaxado, como se ele estivesse dormindo, um sono muito profundo. Ele respirava bem lentamente, ele quase não se movia. E eu fiquei sentadinho na cama, olhando para ele, observando. A Cris saiu do banheiro já com um vestidinho de tecido, sentou do meu lado da cama, fez sinal para eu ficar em silêncio e esperar ele voltar. Demorou, até que ele voltou. Quando ele voltou, eu sabia que ele estava voltando. De alguma forma, eu sabia que ele estava voltando. Eu tinha ainda aquelas percepções, aqueles espíritos que me acompanhavam, não estavam mais me acompanhando já fazia um tempo. Mas eu tinha as percepções de... uma premonição, talvez seja esse o nome. Eu senti que ele estava vindo, como se eu estivesse ouvindo o espírito dele estar vindo, chegando na cidade e entrando no prédio, pela varanda. O quarto tinha uma varanda que dava de frente para a praça. E o espírito dele veio e fez assim. E quando fez esse barulho, ele abriu o olho, ele voltou. Ele olhou pra gente, ele disse, oi, Carlo. Carlo, ele me chamava de Carlo. Oi, Carlo. E você vê que coisa. E aquilo foi muito impressionante para mim. E eu disse, eu quero fazer isso. Eu quero aprender a fazer isso. Eu vou contar sobre a projeção astral no próximo episódio, no 4º episódio da nossa série, quando a gente começar a falar sobre como que eu comecei a me envolver mais com a magia. Então, no 4º episódio eu vou falar isso. Uma coisa que me puxou para mais perto deles, tanto do Luiz quanto da Cris, foi o fato de eu me sentir protegido. Quando algo de ruim acontecia comigo, eles me protegiam. Estou falando de quando eu tinha 12 anos de idade. A gente montou um circo num terreno baldio ao lado da minha casa. 2 terrenos ao lado da minha casa. Com os meus amigos do campinho. E o Luiz e a Cris foram lá ajudar a gente. Fizeram pipoca, ajudaram a vender pipoca para os vizinhos. O Luiz e a Cris passaram a frequentar a minha casa. Eles conheciam minha mãe. Eu não sei de onde, hoje eu sei de onde. Mas eles já conheciam minha mãe. Tinha momentos que eu estava no quarto mostrando desenho para a Cris e tal, e o Luiz estava na cozinha tomando um café com a minha mãe. Quando eu chegava na porta da cozinha, eles mudavam de assunto. Então eu imagino que o Luiz passava um relatório para minha mãe. Eu imagino que eles falavam sobre mim. Mas eles frequentavam a minha casa.
A amizade que eu achei que era só do campinho pro hotel, pro jornalzinho, já se tornou uma amizade que frequentava dentro de casa. O Luiz começou a me ensinar essas coisas e dizer, eu falava pra ele assim, poxa, eu quero fazer isso aí do lápis, eu quero fazer esse negócio. Ele falava assim, não, um dia você vai conseguir fazer. Um dia você vai fazer isso. Não, eu quero aprender a desligar a luz e ligar igual você faz. Não, um dia você vai fazer. E ele começou a me incentivar de uma maneira, assim, sabe, a me prender nesses discursos. E quando eu precisava fazer alguma coisa, ele me ensinava um truque para fazer acontecer. Ele me ensinava um encantamento, ele me ensinava um feitiço, uma palavra mágica. Ó, fala tal coisa quando você chegar em tal lugar, que vai acontecer tal coisa. E com certeza ele movia a magia por trás dessa palavra, porque essa frase em si não ia fazer um efeito. Né? Se fosse uma frase que qualquer pessoa que está assistindo aí no YouTube falasse, não ia dar resultado nenhum, zero, efeito nenhum. Mas ele movia a magia por trás de mim e ele me dizia, ó, fala tal frase, por exemplo, na escola, pro teu amigo lá, ó, você quer ver um negócio bem legal? Pro teu amigo ficar tipo assim, como se fosse desmaiado, assim, 2 minutos, só que de olho aberto. Ah, eu quero. Então tá, você vai chegar lá e você vai falar tal coisa. Eu me lembro que uma frase que era... não vou falar a frase, mas era uma coisa relacionada com o olho de sapo. Era mais ou menos assim. Eu pegava no meu amigo e falava assim, posso fazer uma brincadeira com você? Pode. Eu encostava o dedo no meio dos 2 olhos dele e falava bem assim, olho de sapo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essa frase de encantamento, o cara ficava parado e não conseguia mais piscar o olho. E ele ficava catatônico. Por 1 minuto, assim, 1 minuto, 2 minutos. Daí, de repente, ele voltava. O que você fez comigo? E eu achava um barato, e as pessoas ficavam impressionadas comigo. Nossa, olha o que ele fez, tal. Chamava a professora às vezes mística, gostava de tarô, não sei o quê. O que você fez? Como é que você sabe isso? Onde é que você aprendeu? E eu ficava me achando tal, porque agora eu era o menino pobre da escola, né? Que a mãe, a divorciada, e a divorciada naquela época, desquitada naquela época, era quase igual à prostituta da época. Então, mal falada, mal vista, e de uma família de gente feiticeiros, então também tinha essa repulsa social. E eles sabiam, ele é filho da fulana, ele é neta ciclana, então deve ser dali. Mas eles mal sabiam que não aprendi isso em casa, eu estava aprendendo já com aquele que seria meu mestre. Então, eu aprendia várias coisas e aquilo ia me prendendo, porque eu tive esse momento transicional na minha vida da riqueza para a pobreza, de um lar estruturado em família para um lar destituído e disfuncional, de abandono parental e de cuidados, eu tendo que cuidar de uma criança recém-nascida, que é o meu irmão mais novo, enfim, de tratamentos espirituais recorrentes que minha mãe levava nas feiticeiras, nas curandeiras. Então, tudo isso estava sendo canalizado para que com 12 anos de idade eu começasse a preparar uma caminhada para ser iniciado na tradição. E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio aqui da série Contos de um Ex-Satanista, ok? Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Mas tem um detalhe, aqui embaixo tem 2 links para você. Tem o link do nosso grupo secreto de ofertas. Todo dia 15 tem o Blessed Day, onde você recebe um link de um dos meus cursos no meu site, cursos de batalha espiritual, cursos de teologia, vários cursos online, com um desconto imperdível, todo dia 15. Deixa eu mostrar para você o meu site, talvez você ainda não conheça. Meu site é esse aqui, carloribas.com, tá? Carlo, sem S, Ribas, como tá escrito aqui, ó, com S.com. E você pode rolar o site para baixo, ó, tem nosso canal do YouTube, mentoria comigo, já vou falar sobre isso. Meus livros, eu sou autor de 8 livros, então você pode... nós temos 7 para venda no site, você pode comprar os livros. Lembrando que, em comemoração aos 10 anos dessa edição do livro Bruxaria, se você comprar o livro Bruxaria no site, clicando lá, ó, clicou lá, você compra, você recebe ele autografado e com o selo comemorativo de 10 anos. Esse selo está escrito assim, ó, edição comemorativa 10 anos, colecionador, Contos de um Ex-Satanista, e o QR Code, se você apontar a câmera do seu celular, leva para a playlist do YouTube Contos de um Ex-Satanista, tá? Muito legal você ter o livro com essa dedicatória, então compre o livro.
enquanto nós estamos gravando a série Contos de um Ex-Satanista. E aqui tem os cursos online, são cursos excelentes, você pode clicar aqui em todos os cursos, são cursos excelentes, 100% online, todos eles já estão gravados e são acesso vitalício. Nós temos nossa faculdade de teologia e abaixo aqui tem a Escola Avançada de Libertadores. Cada uma dessas caixinhas é uma matéria que compõe a EAL, Escola Avançada de Libertadores. Você pode comprar o curso, é teu, é para sempre. Você ganha o certificado, mas você fica com acesso aberto vitaliciamente, tá? Você pode comprar, a primeira fase são 9 matérias num box com mais desconto, e a segunda fase são mais 9 matérias no outro box com mais desconto. Nós temos também nossa faculdade de teologia, tem também os cursos base de teologia, tem também os cursos de batalha espiritual de entrada, que são muito bons, mas não se compara à Escola Avançada de Libertadores. E tem outros treinamentos online aqui embaixo, ok? Clique sempre aqui nesse vídeo aqui para saber como que você acessa o curso, como que você muda a senha, etc. Tá tudo aqui explicadinho. Bom, se você for ver no link que está na descrição aqui do vídeo, tem um grupo secreto do WhatsApp que tem a Blessed Day, que sempre vai ter um desses cursos aí com desconto imperdível, tá? Descontos muito bons. Esse mês, a teologia, o bacharel completo, que custa R$ 3.999, no desconto do grupo secreto estava R$ 1.199. Imagina, menos de 40% o valor, parcelado em 4 vezes sem juros ou em 12 vezes. Olha, incrível. E os outros cursos sempre tem um curso com desconto. Então vale a pena estar no grupo. É um grupo secreto, que não é tão secreto, mas é um grupo silencioso. Ninguém fala nada. Só no dia 15, PAN. Aparece o link e o cupom de desconto para você. Também, além do nosso grupo... do nosso grupo de desconto, também você pode se tornar membro do canal. E aí você assiste os episódios da série antecipadamente. Não espera toda sexta-feira, já vem antes. Como eu falei, esse episódio aqui o pessoal já assistiu semana passada, porque eles são membros do canal, tá bom? Torne-se membro. Quero te convidar a deixar o seu comentário aqui e dar o joinha, dar o like e se inscrever. Também lembrando você que toda segunda-feira, 21 horas, nós temos uma live chamada Carlo Ribas Responde. E aí, se você tiver dúvidas desse episódio aqui, você vai na segunda-feira, 21 horas, e faz a pergunta ao vivo. Olha, eu estou acompanhando o Contos de um Ex-Satanista, surgiu uma dúvida. E aí você faz a pergunta lá que eu te respondo ao vivo. E toda quarta-feira, 21 horas, tem o Projeto Chapecó com estudos bíblicos inteligentes. Você gosta de Bíblia, de devocional, participe do Projeto Chapecó. Que Deus te abençoe e até a próxima sexta para você que é inscrito no canal e até o próximo vídeo para você que é membro e recebe todos os vídeos antecipadamente. Tchau, tchau.